Boa noite, minha gente. Estão me ouvindo bem? Boa Boa noite, noite. sim, estamos. Boa noite. Boa noite. Boa, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria pré-edital. Muito bom rever vocês aqui essa noite. E estamos na nossa quarta aula, tá, minha gente? Então, temos algum novato? Algum aluno, aluna nova? Se puder, se tiver, né, sinalize aí para a gente poder conhecer um pouquinho de vocês, para que a turma também, né, conheça. Liette, isso? Isso. Seja muito bem-vinda, então. Obrigada. Não vou poder assistir a aula toda, vou assistir depois, porque eu estou de plantão. Estou na hora da janta, mas daqui a pouco eu vou ter que sair. Pronto, tem problema não. Bom plantão, depois você assiste a aula e o material dessa aula também fica disponibilizado para vocês, tá bom? Isso, obrigada. E aí, minha gente, preparados, animados para a nossa aula de hoje? Conto com a participação, como sempre. Então, não deixem de registrar, tá bom? Aqui no decorrer da nossa aula. E também de anotar as respostas de vocês, tá? Lembrando que é importante que vocês sinalizem, né, o tanto os acertos quanto também os erros, né, minha gente? Principalmente destacando aí nas anotações de vocês os assuntos, né, que vocês porventura venham errar, que tenham dificuldade, para facilitar a revisão e estudo depois. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Quarta aula. Primeira questão, minha gente, diz assim: na utilização da SAI, deve-se saber que. Alternativa A diz que o processo de enfermagem ele deve ser realizado em 3 etapas, a saber, coleta de dados, avaliação e intervenção. E aí, minha gente, será que isso é verdadeiro? Lembrando que a gente já fez essa revisão dessa etapa, né, em relação a quais são e quantas são as etapas do processo de enfermagem. Então, não é esse ponto, a gente não vai revisar, que a gente vai revisar outros pontos aqui dessa questão. Então, é importante, né, que também quem não assistiu às outras aulas, que depois assista, tá? Para ir já se familiarizando e vendo aí os pontos dos conteúdos que a gente já trabalhou, tá? E eu vou estar sempre cobrando e relembrando vocês aqui, até para incentivá-los nesse processo de revisão e estudo do conteúdo, tá bom? Então, essa alternativa A, quem estava nas aulas, quem prestou atenção, já vai conseguir responder e saber se é verdadeiro ou não. Alternativa B diz que o processo de enfermagem deve ser realizado apenas nos hospitais privados. Alternativa C, que o processo de enfermagem é uma metodologia para enfermeiros, os técnicos de enfermagem não participam da sua realização. E a alternativa D, que o processo de enfermagem deve estar baseada em uma teoria de enfermagem que oriente o passo a passo a ser realizado e forneça a base para a avaliação dos resultados. E aí, minha gente, veja que é o mesmo conteúdo, né? Sistematização da ciência de enfermagem, trazendo aí um outro aspecto deste conteúdo. Então, veja que a banca IBGP é uma banca que gosta desse conteúdo, né? Há uma grande chance aí, minha gente, não vou dizer 100% que a gente nunca pode garantir, né? Mas a grande mesmo probabilidade aí de ter esse conteúdo dentro do nosso edital tão esperado, porque a gente tem aí nas provas, né, anteriores sempre caindo uma questão sobre sistematização da ciência de enfermagem, tá bom? Então é um conteúdo importante que vocês precisam dominá-lo, tá bom? Essa revisão desse conteúdo é fundamental. E aí, minha gente, A, B, C ou D? Sinalizem aí a resposta que vocês escolheriam lá no gabarito. Vê que algumas pessoas já sinalizaram aqui, mas quero a participação, tá bom? Preciso ver aí a resposta de vocês, até para ir também avaliando e vendo como é que vocês estão em relação a esses conteúdos. Se errar também não tem problema, já falei aqui, né, outras vezes, que o momento, né, do erro, do aprendizado é agora, né? O que a gente não pode é errar no momento da prova.
Ah, não esqueçam também de registrando os acertos, tá? Ao final aqui da nossa aula, eu quero saber quantas questões vocês acertaram. Então, não deixem também de contabilizar os acertos. E aí, escolheram a alternativa? Vamos ver, então, a resposta. Claro que antes a gente vai dar uma revisada aqui em alguns pontos importantes que estão nesta questão e que não estavam, né, nas outras, que a gente não conseguiu revisar. Então, a gente vai aproveitar esse formato dessa questão para fazer isso. Então, minha gente, o que é, na verdade, a SAI e para que serve a SAI, né? Então, a gente já trabalhou, como eu disse nas aulas anteriores, sobre a composição dessa SAI, né? As etapas e as características de cada etapa. Mas, afinal de contas, né, por que é tão importante essa sistematização da ciência de enfermagem, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente fala de SAI, a gente está falando de um método científico. Olha, já a dica aí para uma das respostas das alternativas. Então, a SAI, minha gente, ela consiste em fundamento teórico e científico, tá? Que tem toda uma base, né, de literatura por trás, que fundamenta a realização das suas etapas. Tá? E a partir dessa estruturação científica, ela consegue organizar todo o processo de enfermagem, validando esse processo e auxiliando na qualidade da assistência de enfermagem que é prestada, né? Que é o que a gente, na verdade, espera, né? Que seja uma assistência de enfermagem efetiva, resolutiva e de qualidade para os nossos pacientes e para todos os envolvidos. E a SAI ela tem uma contribuição muito importante em todo esse processo, já que a partir da sua metodologia, né, de organização, de sistematização, a gente consegue exercitar os cuidados, né, fazer com que esses cuidados eles sejam realizados, verificar o modo como esses procedimentos foram realizados e fazer uma avaliação prévia para melhorias, tá bom? Isso fazendo parte de cada etapa que nós falamos na outra aula. Além disso, a SAI, né, dentro desse processo de enfermagem, ela permite que os enfermeiros, né, sistematizem e planejem as suas ações, já que o profissional enfermeiro é o profissional que vai ser responsável ali pelo levantamento, por exemplo, dos diagnósticos de enfermagem, pela construção do plano de cuidados, incluindo aí a própria prescrição de enfermagem, ok? É importante dizer que quando a gente fala de sistematização da ciência de enfermagem, a gente está falando de uma etapa, como eu falei, sistemática, organizada, planejada, e que deve ser realizado em todas as instituições de saúde onde a gente tem o exercício da enfermagem, minha gente. Então, independente de ser instituição pública ou privada, a SAI ela deve ser implementada e executada. E também é importante dizer que essa execução ela tem que ser de forma completa, ou seja, tem que ser realizada todas as etapas, né, as 5 etapas, e também, gente, ser registradas essas etapas. E aí, para o registro, obviamente, a gente pode ter diferentes modelos, né, de registros, mas esse registro tem que ser registros formais e que estejam presentes ali dentro do prontuário, tá bom? Lembrar também, gente, que a SAI, ela faz parte de um processo de enfermagem, né, de assistência de enfermagem que é prestada, né? Então, ela vai envolver diferentes áreas que contemplem a própria enfermagem. Então, a gente vai ter ali a parte administrativa envolvida, a própria parte da assistência, né, que será ali exercida ao paciente, mas também a parte de ensino e também de pesquisa. Dito isso, minha gente, resposta dessa questão era a alternativa D. Pelo que eu vi aqui das pessoas que registraram, vocês acertaram a questão, né? Muito bem. Lembraram, minha gente, ou foi chute? Quem registrou aí, coloque aí para mim. Foi por exclusão das alternativas ou tinha certeza que era realmente essa alternativa? Isso é importante também, né? Para vocês conseguirem ir validando como é que está a segurança de vocês para os conteúdos e as questões respectivas. Muito bom, o pessoal registrando que tinha certeza, certo, minha gente? Então, alternativa A, alternativa falsa, porque diz que a SAI, ela é exercida, ela é realizada em 3 etapas, né? E nós vimos, né, inclusive citei aqui novamente, que são 5 etapas, né? Interdependentes, cíclicas, interrelacionadas também. Alternativa B diz que o processo de enfermagem deve ser realizado apenas nos hospitais privados, nós acabamos de revisar que não, né? Então, quer seja no âmbito privado ou no âmbito público,
a SAI ela deve ser implementada e executada. Inclusive, gente, isso está no nosso Código de Ética de Enfermagem, tá bom? Já deixando a deixa aqui para outro conteúdo. A alternativa C diz que é a metodologia para enfermeiro e que os técnicos não participam. A gente viu, também revisamos esse ponto na outra aula, que os técnicos, sim, eles participam da sistematização da assistência de enfermagem, principalmente na etapa ali de execução do planejamento, né, do plano de cuidados, da prescrição que foi elaborada. Tranquila essa questão, gente? O pessoal aí que por algum motivo não conseguiu registrar, né? Não consegue colocar, falar no momento ou digitar, pode colocar um joinha, tá? Sinalizem aí de alguma forma para eu ver se vocês estão, né, tranquilos aí com o conteúdo e com essa questão também, tá bom? Vamos para a próxima. Então, a questão diz o seguinte: o principal cuidado de enfermagem em relação à biossegurança é a higiene das mãos. São procedimentos de higienização das mãos, exceto. Alternativa A, manter mãos e antebraços mais baixos do que os cotovelos durante a lavagem. Alternativa B, utilizar sabão antisséptico sem friccionar as mãos. Alternativa C, cobrir qualquer lesão da pele antes de higienizar as mãos. E a alternativa D, não usar anéis, pulseiras e adornos. Veja que é uma questão que ela fala sobre o conteúdo de higienização das mãos, que está dentro de um conteúdo maior, que é o conteúdo de biossegurança, né? Lembra também, né, estar presente nas metas de segurança do paciente. Mas aqui nessa questão, de forma mais específica, traz a parte da técnica em si, né, gente? Mas eu vou revisar outros pontos também que podem cair com relação à higienização das mãos, que já foi formato de outras questões da IBGP. Mas antes disso, quero ver a resposta de vocês. Qual alternativa vocês marcariam? A, B, C ou D? E aí, quem lembra da técnica de higienização das mãos, minha gente? Vamos lá, pessoal que está chegando depois, estou vendo que está aumentando aqui o número de participantes na nossa aula. Sejam muito bem-vindos, viu, a mais uma aula. Estamos na questão 2, no início ainda da nossa aula. Ainda dá tempo vocês participarem, registrarem também aqui no chat, nas anotações de vocês, as respostas. Olhe. Minha gente, olhem, não se esqueçam, né, das palavras, são palavras-chave dentro dos enunciados, tá bom? Nesse caso aí, olha o exceto, inclusive está em caixa alta e ainda em negrito, né? Tá gritando aí, chamando a atenção de vocês, então tenham atenção na hora da leitura, para não errar a questão por bobeira, né, gente? Às vezes errar sabendo o conteúdo por falta de atenção. Pode parecer besteira, bobeira, mas não é não, viu, gente? Infelizmente, eu ouço muitos relatos de alunos que no momento da prova terminam perdendo questões por falta de atenção na leitura dos enunciados, também na leitura das alternativas. Então, eu tenho que chamar a atenção porque é um erro corriqueiro, tá? E vocês precisam melhorar, porque a gente não pode perder questão dessa forma, né? De maneira alguma. Escolheram a alternativa. Vamos revisar aqui alguns pontos também, como eu disse para vocês, da parte de higienização das mãos. Essa questão é uma questão de nível fácil, né, considerado, tá bom? Fala um pouquinho da técnica, já já eu mostro a resposta para vocês. Mas é importante que a gente revise outros pontos sobre essa temática, que já foram, como eu disse para vocês, formato de questões sobre esse conteúdo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre higienização das mãos, tá? Lembrar que quando a gente fala de higienização das mãos, a gente tem, gente, técnicas diferentes para esse processo, tá bom? Então, a gente pode fazer mediante uma higiene simples das mãos, tá? Com água e sabão comum. A higienização das mãos, ela pode ser feita utilizando produtos antissépticos. Aí a gente chama, por exemplo, higiene antisséptica das mãos.
E esse produto antisséptico pode estar presente, por exemplo, em formulações saponáceas, ou seja, em formato de sabão, né? E aí se faz, então, a lavagem com água e sabão antisséptico. E existe uma outra técnica, uma outra possibilidade, que é através da utilização de antissépticos de base alcoólica, certo? E aí, neste caso, para a utilização deste tipo de produto e utilizando essa técnica, obrigatoriamente deve ser feita a fricção, tá? Então, tem que utilizar, ó, esfregar usando as mãos, né, cada parte aqui da mão, para que esse produto ele consiga agir e a gente consiga ter a eficácia esperada. Outro ponto importante de dizer é que, havendo sujidades visíveis, a higiene, né, seja ela a higiene simples das mãos ou a higiene antisséptica, ela se torna obrigatória. Precisa ser feita a lavagem com água e sabão, né, para remoção dessas sujidades. E, posteriormente, se quiser complementar, utilizar também a fricção antisséptica com base alcoólica, não tem problema, tá? Mas isso é importante porque costuma cair bastante em questões isso, tá, gente? Então, havendo sujidades, a lavagem ela se torna obrigatória, tá? Não havendo essa sujidade visível, tá? Pode-se optar ou por fazer a higiene, né, com água e sabão, ou com água e sabão antisséptico, ou então utilizar a fricção, tá? Não existe aí nenhuma indicação de superioridade em relação a uma técnica ou outra, desde que a higienização ela seja feita com toda a técnica adequada, ok? Outro ponto importante também, dentro desse contexto de higienização das mãos, são os momentos onde deve ser realizado esse procedimento, tá? E aí a gente vai ter 5 momentos. E isso também costuma ser conteúdo das questões sobre esse assunto. Então, primeiro momento, gente, antes do contato com o paciente, né? Então, sempre deve ser realizada a higienização das mãos nessa etapa. Segundo momento, antes da realização de um procedimento, né? Quer seja procedimento limpo ou um procedimento asséptico. Terceiro momento, após o risco de exposição a fluidos corporais, né? Ali secreções, sangue e outros fluidos também. Quarto momento, após o contato, né, direto ali com o paciente. E o quinto momento também após o contato com áreas próximas ao paciente. Tá? Então, são os 5 momentos fundamentais para a realização da higiene das mãos. Eu coloquei uma figura aí para vocês poderem gravar e visualizar, tá bom? Lembrando também, outro ponto importante que costuma cair nas questões é a utilização de luvas. Tá? A utilização de luvas, ela não dispensa a higienização das mãos. Isso é importante também que vocês gravem, porque já foi conteúdo também de outras questões, tá? Então, mesmo que eu utilize luvas, eu preciso fazer a higienização das mãos. Tranquilo aqui, gente, essa parte da revisão? É um conteúdo que está presente, né, no nosso dia a dia. No exercício das nossas atividades. Então, são questões também, costumam ser questões de nível fácil, precisa apenas de um pouquinho de atenção na leitura, né, para que vocês não acabem perdendo ali o conteúdo, por esquecer, né, um ponto ou outro dos que a gente acabou de revisar aqui. Dito isso, minha gente, a questão 2 era para marcar, não é isso, gente? A alternativa que fosse a falsa, né? O exceto, ó, são procedimentos de higienização das mãos, exceto. Então, dentre as opções que nós utilizamos, que tínhamos aí na questão, a alternativa errada era a alternativa B, né? Já que a fricção das mãos ali, nesse caso aqui, ele usou, né, um sabão antisséptico, então nós temos ali um produto envolvido, ele deve ser feito também a partir desse movimento de fricção, lembrando das etapas, né? De realização da técnica que são fundamentais para que a gente consiga alcançar a eficácia necessária, ok? Manter mão e antebraços mais baixos que os cotovelos, sim, né? Numa técnica de enxágue, até para você não contaminar novamente aquela área que você acabou de higienizar, então faz parte da técnica em si, né? Se por acaso você tiver qualquer lesão de pele, né, deve sim ser coberta essa lesão, né, para que também não entre em contato ali no momento da higienização, porque você pode levar contaminantes para aquelas áreas que você acabou, né, de higienizar e também levar para a própria ferida ali, né, mesmo pensando numa situação de uma ferida que esteja limpa, né, de uma lesão que seja limpa, pode se tornar infectada.
E alternativa D, gente, a gente não deve realmente usar, né, anéis, pulseiras e adornos, né, isso já no exercício dos nossos cuidados e muito menos no processo de higienização, porque são meios de contaminação, né. E no momento da higienização, né, se você está usando esses adornos, aquelas áreas ali ficam comprometidas e você também não consegue fazer uma higienização adequada, além de ter contaminantes presentes nesses objetos também. Então, essa área não estaria teoricamente limpa, né, uma vez que estariam ali presentes no próprio material bactérias e você não conseguiria fazer a higienização muito adequada. Tranquilo, gente? Pelo que eu vi aqui das respostas, a maioria tinha marcado a alternativa B. Sinalizem aí. Ô, professora, tem como de você voltar lá rapidinho, só para me pegar um último pedacinho lá? Tem aqui. Tem aqui. Mas não se preocupem em anotar, não, porque eu vou disponibilizar o material. Às vezes vocês ficam focados assim, né, em copiar a parte dos slides, mas eu quero que vocês prestem atenção, consigam tirar as dúvidas aqui no momento da aula também, tá? Porque o material vai ser disponibilizado na íntegra para vocês. Tudo bem, é só porque Viu? eu tenho mania de copiar, sabe? Mas não é copiar tudo, não, é só as partes mais importantes para mim já ir fixando, porque é esse método que eu uso para me fixar, entendeu? Ah, então ótimo. Se não te atrapalha, não tem problema, não. Vamos seguindo, minha gente. Terceira questão, diz assim, ó. Sobre esse teste, né, tratando aí do teste de glicemia capilar, assinale a alternativa incorreta. Então, a alternativa A diz que o teste de glicemia pode ser realizado frequentemente na unidade básica de saúde. A alternativa B diz que a técnica mais comum para a realização desse exame consiste em perfurar com auxílio de uma lanceta a ponta dos dedos, pressionando levemente para o gotejamento de sangue sobre as fitas que serão introduzidas no glicosímetro. A alternativa C diz que o teste de glicemia capilar pode ser realizado em qualquer hora do dia. E a alternativa D, que o usuário poderá estar desenvolvendo hipertensão arterial caso o teste se apresente alterado. E aí, gente, qual a alternativa dessa questão? A, B, C ou D? Registrem aí no chat a resposta de vocês, o que é que vocês marcariam no gabarito. E aí, minha gente, cadê o restante? E vocês escolheram qual a alternativa? A, B, C ou D? Será que vai ser unânime essa resposta? Olhe. Eu estou registrando aqui, minha gente está passando, eu estou vendo, viu? Estou visualizando aqui as respostas de vocês. Gente, essa é uma questão bastante direta, né, da IBGP, aproveitando para falar um pouquinho, né, sobre as características também das questões. Então, costuma cair bastante questões relacionadas aos procedimentos do nosso dia a dia, né, da nossa prática profissional realmente, né? E aqui a aferição da glicemia é o objeto dessa questão, tá? Mas também pode cair, costuma cair bastante também, por exemplo, na aferição da pressão arterial, tá? Que é uma técnica que também faz parte da nossa rotina. E aí a gente vai ver, vai revisar, e depois no momento pós-edital também a gente vai ter uma aula sobre hipertensão, sobre diabetes, a gente vai falar com mais detalhes, né? Dessa técnica que também costuma cair bastante, alguns pontos importantes sobre a verificação, tá bom? Mas aí já para familiarizando vocês sobre os formatos das questões do IBGP, tá? Não é uma questão difícil, ok? Nessa questão em especial, só precisava de um pouquinho de atenção, né, gente? Também na leitura. Vamos ver?
Era para marcar a alternativa falsa, né, gente? Aqui não tem como, tem muito para a gente fugir, né, do teste de glicemia, verificando aí através do glicosímetro. Então, a alternativa falsa, minha gente, é a alternativa D, né? Quando se tratando aí de glicosímetro, a gente vai ter a intenção de verificar valores alterados de glicemia, né? Para o possível diagnóstico ou acompanhamento, né, dos pacientes com diabetes, né? Então, não tem nada a ver com hipertensão arterial. As outras alternativas são verdadeiras, né, em relação ao procedimento em si. Então, pode ser realizado, né, em qualquer serviço de saúde, costuma ser realizado de forma mais frequente na unidade básica de saúde, pensando num contexto de acompanhamento contínuo do paciente, né? Então, a atenção primária é o local adequado para esse acompanhamento, né, de forma longitudinal. Então, por isso que a gente, né, tem uma frequência maior de realização desse exame lá. Mas pode ser feito em qualquer serviço de saúde, sem nenhum problema, certo? Alternativa B, falando sobre a técnica em si, né, que realmente consiste, né, na perfuração ali com a lanceta, né, a ponta dos dedos, a gente pressiona aquela gota, a gente vai colocar na fita reagente e inserir a fita ali no aparelho para que esse aparelho faça a leitura e nos dê um valor de glicemia. E a partir desse valor, a gente vai conseguir avaliar se essa glicemia ela está alterada ou não. Lembrando que é sempre importante, durante o registro dessa glicemia, estar identificando, por exemplo, se esse paciente ele está em jejum ou não, né? Se é uma situação de uma aferição pós-prandial, né? Até 2 horas após ali a alimentação do paciente, porque são informações importantes que vão nortear o acompanhamento diagnóstico desse paciente, tá? Então, não só registrar o valor, mas também registrar o momento ali da coleta, né? Tem algumas instituições que no formulário em si já tem ali a opção para a gente colocar naquele local, né, de jejum, de pós-prandial, às vezes tem uma enquetezinha, né, para você marcar o checklist, mas isso varia muito de instituição para instituição. O importante é que você sempre deixe sinalizado, registrado esse momento da coleta, ok? E sim, né, alternativa C, dizendo que a glicemia capilar ela pode ser realizada em qualquer hora do dia, sim, pode, né? O importante é a gente registrar qual é o momento, porque a partir daí consegue-se fazer uma avaliação para saber se esse valor está alterado ou não, porque a gente vai ter valores diferentes em se tratando, por exemplo, de uma medida em jejum ou em se tratando de uma medida pós-prandial, ou não, né? Já passada ali mais horas de alimentação desse paciente. Então, não tem nenhuma implicabilidade de ser feita em diferentes horários do dia, mas precisa haver esse registro para uma avaliação correta. Tá bom? Alguém levantou a mão. Era dúvida? Gente, quem tiver dúvida pode sinalizar também, tá? Não fiquem tímidos, não. Não tem problema nenhum de interromper aqui a nossa mentoria, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro colega também. Ô, professora, deixa eu te perguntar. Esse material, ele só tem possibilidade de ser disponibilizado após a aula? Não tem como disponibilizar esses slides antes da aula? Não, porque o formato das questões. Porque se eu tudo bem. disponibilizo antes, vocês vão ver a resposta, ou então podem pesquisar a resposta, né? Tudo bem. Então, perde o intuito, tá? Aqui da gente ir avaliando junto, avaliando com vocês, discutindo, tirando as dúvidas, viu? Mas aí, no caso, quando a gente for para o momento pós-edital aí da aula, aí vocês vão receber o material antes da aula, que é ali do conteúdo, tá bom? Fique tranquila para estudo. Tudo bem, obrigada. Viu? Por nada. E aí, minha gente, podemos ir para a próxima questão? Pronto, então vamos lá. Quarta questão diz assim: a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde é o conceito trazido pela portaria número 529 de 2013. E esse conceito, gente, diz respeito a quê? Essa é a resposta dessa questão. Está falando da proteção à saúde, de segurança do paciente, de gestão de risco ou de qualidade estratégica do cuidado? E aí, uma questão bem direta, né, gente? Bem objetiva. E aí, qual seria a resposta? A, B, C ou D?
Eu gosto de ver quando vocês já vão respondendo assim, ó, porque eu vejo que não estão com dúvida. Quando vocês ficam se demorando para responder, eu falei, surgiu alguma dúvida, ou estão sem saber ainda a resposta, estão avaliando, mas quando vocês registram rápido, eu falo, olha, lembraram aí dessa parte do conteúdo. Por enquanto, quem está registrando, colocando tudo alternativa B. Ninguém acha que é proteção à saúde, gestão de risco também não? Vai todo mundo de B? E aí? Escolheram, gente? Estão certos disso? Não vão querer trocar, não, a resposta? Então, vamos revisar, que na revisão vocês já vão ver se vocês acertaram ou não, tá? Então, resposta, gente, é a segurança do paciente. A gente precisa revisar alguns pontos aqui, né? De forma mais pontual aqui, porque era o objetivo da questão. Mas, ao longo das nossas aulas, a gente vai revisar outros pontos importantes, principalmente em relação às metas de segurança do paciente. Quem lembra das metas de segurança? Ou é um assunto ainda distante? Sinaliza aí quem lembra, um joinha. Parte importante do conteúdo, viu? Tem que saber lá 6 metas de segurança, minha gente. Mas esse não será o nosso objetivo, a gente vai ver outras questões, tá? Em outros momentos das nossas aulas, da nossa mentoria sobre segurança, tá? Vamos focar aqui nesta questão. Diga, senhora. Fale, Rose. Eu lembrei o que acontece. Quando está falando de dano, é que está relacionado ao paciente. Então, por isso que eu lembrei, que eu falei, então, está falando sobre segurança do paciente. Entendeu? Olha, é uma boa associação, viu? Tudo que fala de dano, alguma coisa relacionada a isso, está falando sobre quem? É sobre o paciente. Porque Lembrando... dessa resolução eu não lembrava, porque são um tanto, né? Sim. Mas quando eu li lá o enunciado, eu já parti de dano é que está relacionado ao paciente. Entendeu? Isso. E lembrando que a gente teve uma questão, gente, envolvendo essa parte também de biossegurança e segurança do paciente. Vocês lembram que a gente definiu também, né, o que era evento adverso, o que era incidente, o que era risco, né, o que era dano. Estão lembrados? Faz parte desse conteúdo, né? Um outro formato de questão e a gente revisou esses conceitos. É importante também, tá? Quem não lembrou, depois dá uma revisada também nessa parte aí do conteúdo, tá bom? Mas vamos lá, gente. Sobre segurança do paciente, é importante lembrar que não é um assunto recente, né? Desde 2004, a gente já tinha o estabelecimento das metas internacionais, né, através da Aliança Mundial, para a segurança do paciente, que são as metas que estão vigentes até hoje, né? No Brasil, a gente teve isso de forma mais formalizada a partir da promulgação da RDC, que é a RDC número 36, que foi em 2013. Então, veja que a gente tem um lapso temporal aí, né? Em termos do lançamento das metas internacionais em 2004 para a questão da legislação em 2013, tá? E essa RDC, ela foi fundamental porque ela veio formalizar as metas de segurança do paciente e torná-las obrigatórias dentro das instituições de saúde, né? Obrigando essas instituições, inclusive, a elaborar programas relacionados à segurança do paciente, né? Como o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que a gente vai falar também, né, na nossa aula com mais detalhes, tá? Mas é importante a gente falar sobre isso também. De 2013 para cá, temos aí 13 anos, né, de lançamento da RDC. E o conceito de segurança do paciente, né, trazido aí nas resoluções, é que se trata de um conjunto, na verdade, né, não é uma ação única, mas é um conjunto tanto de ações voltadas aí à prevenção, né, do paciente, prevenção e redução de riscos ao paciente, quanto também de protocolos, né, protocolos esses que serão protocolos institucionais
baseados nas metas internacionais, baseados também nas próprias diretrizes do Ministério da Saúde, mas protocolos que também podem ser adaptados e devem ser adaptados à realidade institucional, seja ela pública ou privada, tá? Das instituições. E o objetivo dessas ações e desses protocolos é reduzir o risco de danos, importante dizer isso, danos desnecessários, tá? Ao paciente durante ali o cuidado que é exercido a ele, né? Durante a prestação da assistência, ok? Por que redução dos riscos de danos desnecessários? Porque a gente sabe, se tratando de uma atividade de saúde, a gente tem riscos que são riscos inerentes à própria atividade, como, por exemplo, riscos biológicos, a depender do ambiente, né? Riscos químicos. Então, é um ambiente que tem por si só riscos, tá bom? A gente vai revisar também esses riscos quando a gente falar de biossegurança. Mas existem riscos que podem ser evitados. E a segurança do paciente, ele vai focar justamente nesse tipo de risco, ok? Não é isentar o paciente, né? Tornar o ambiente, né, isento de riscos para ele, porque, como eu falei, o ambiente em si, ele já tem esses riscos, né? A gente está no ambiente de saúde, né? A gente tem vírus, né? Bactérias circulando ali. Então, e outros micro-organismos também, né? Então, e o risco está presente ali, né? De forma mais intensa ou menos intensa, a depender do local, do tipo de atividade que é desenvolvida ali, mas está presente, tá? Mas enquanto a gente fala de segurança do paciente, é a prevenção desses riscos desnecessários. E nas metas, uma das metas é a própria higienização das mãos, que a gente já falou aqui, né? Na nossa última questão, mas que a gente vai ver também junto com as outras metas, com mais detalhes posteriormente. Ok? Então, gente, resposta certa, a alternativa B. Mas gostei muito, viu, Rose, da sua associação. Quinta questão, minha gente, diz assim: sobre a vigilância em saúde, é incorreto afirmar que, alternativa A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análises permanentes da situação de saúde da população. Verdadeira ou falsa essa informação? Alternativa B diz que a integração entre a vigilância em saúde e a atenção primária à saúde é condição opcional para a construção da integralidade na atenção e alcance dos resultados. Alternativa C diz que a vigilância em saúde deve estar cotidianamente inserida em todos os níveis de atenção da saúde. E alternativa D, que uma das estratégias para fortalecer as ações de vigilância em saúde junto às equipes é a incorporação do agente de combate às endemias. E aí, minha gente, qual seria a resposta? Alternativa A, B, C ou D? Olha, quando eu falei que faz esse silêncio aqui, estratégicos, né? Não vejo as respostas. Estão pensando, analisando aí, as alternativas. Não, olhe, mesmo se ficarem na dúvida, não deixem de marcar, tá? Porque se vocês estivessem lá na prova, vocês não iam deixar o gabarito em branco, né? Creio eu. Então, mesmo na dúvida, marque. Como eu falei para vocês, a gente já vai treinando aqui a segurança de vocês, né? Isso é importante também para o momento lá da prova. Então, escolha aí a alternativa e registre. Porque às vezes acontece muito isso, né? Ai, fiquei na dúvida, não sei se é alternativa A, não sei se é alternativa B. E aí, que mais? Tô vendo aqui, por enquanto, o pessoal tá indo mais de B, né? Alternativa B. Será, gente, que essa é a resposta? Ai, professora, para de ficar falando será. Tá vendo? Você faz a gente ficar com medo.
Minha gente, vocês têm que marcar com segurança, entendeu? As respostas. Porque na hora da prova já diga. A gente marca com segurança, mas aí você fala assim, será? Vocês vão na B? Aí causa aquele impacto, né? Porque, olha, gente, é sério, na hora da prova, né, já junta um nervosismo que é natural, né? Você tá ali fazendo um processo seletivo, é natural que você fique ansioso, muitas das vezes, que você fique nervoso, né? Então, vocês têm que eliminar os outros motivos para causar esse nervosismo, né? E um deles é a insegurança, gente. Então, tem que marcar com certeza. Podemos revisar, então, antes de mostrar a alternativa certa, um pouquinho sobre vigilância em saúde. Primeiro, gente, trouxe aqui um diagrama com os componentes da vigilância em saúde. É importante que vocês relembrem isso, né? Então, quando a gente fala de... Estou ouvindo a resposta aqui. Vocês comentando. Quando a gente fala de vigilância em saúde, a gente está falando de 4 componentes. Então, 4 tipos de vigilância, que é a vigilância epidemiológica, olhem, vigilância em saúde ambiental, vigilância sanitária e a vigilância em saúde do trabalhador, né? Como eu costumo dizer, cada vigilância é um mundo, né? Mas não se preocupe que a gente vai revisar depois um pouquinho de cada tipo de vigilância, né? De cada uma dessas vigilâncias. Mas já é importante vocês entenderem isso, porque também costuma cair nas questões, né, ali nas alternativas, falando sobre os componentes, tá? Então, o primeiro ponto a ser revisado é isso. Entender que a vigilância em saúde ela é composta por 4 tipos de vigilância. Lembrando que essas vigilâncias, elas são campos de atuação do Sistema Único de Saúde. Tá bom, minha gente? Não esqueça. E se tratando, né, da vigilância em saúde de maneira geral, é bom a gente também revisar alguns pontos que estavam ali nas alternativas, né? Primeiro, gente, a importância da integração, né, das atividades compartilhadas entre a vigilância em saúde e a atenção básica ou atenção primária, né, também chamada de atenção primária, ok? Então, é fundamental que elas estejam articuladas de maneira que elas possam ser desenvolvidas dentro do território que é assistido ali pela própria atenção primária, tá? E qual é o objetivo dessas ações compartilhadas? Visam o quê? A promoção à saúde da população e a prevenção de doenças também, ok? E aí a gente vai ter a atuação das 4 vigilâncias dentro desse território conforme as necessidades, ok? Estou chamando a atenção para a atenção básica, mas é importante dizer, já está respondendo uma das alternativas ali da questão, que a vigilância em saúde, ela deve estar integrada, né, e deve atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, né, e não só na atenção primária. Então, a gente vai ver a vigilância em saúde atuando, né, e os seus componentes atuando na atenção secundária e também na atenção terciária, ok? Quanto às ações, né, trouxe aqui um resumo, né, das ações que são desenvolvidas pela vigilância em saúde, porque esse escopo ele é muito maior, né, porque pensando em cada componente da vigilância ela vai estar direcionada para um ponto em específico, né, para as ações estratégicas. Então, por exemplo, vigilância epidemiológica terá ali todo um foco no acompanhamento dos indicadores, né, dos perfis de adoecimento da população, das doenças de notificação compulsória. Já a vigilância em saúde do trabalhador vai ter o foco no acompanhamento, na prevenção do adoecimento do trabalhador, né, como o próprio nome já está descrevendo. Então, a gente vai ter ações estratégicas específicas em cada vigilância. Mas lembrando que essas vigilâncias também, elas trabalham entre si. A gente vai ter ações compartilhadas entre vigilâncias também, ok? Mas de maneira que geral, né, falando nesse momento, quais são as ações da vigilância em saúde? Então, o nome já está falando, né? Vigilância, gente. É vigiar, acompanhar, observar, né? A situação de saúde da população brasileira como um todo, né? E a partir desse acompanhamento, vão ser feitos registros necessários, né? E pertinentes, né? De indicadores, por exemplo, né? De dados estatísticos. Depois, esses dados, eles serão analisados e avaliados. E a partir, né? Do que foi elaborado dessa análise e dessa avaliação, vão ser realizados, né, vão servir como base, na verdade, como subsídio para planejamento, né, de programas em saúde, de novas ações, de novas estratégias, também estabelecer prioridades e estratégias, né, de ordem, por exemplo, municipal ou estadual, né, depende do nível de
de gestão que a gente esteja falando no momento, porque a vigilância, ela tem atuação nas esferas, tanto municipal, estadual, quanto nacional, ok? Também vão subsidiar ações de monitoramento e acompanhamento dessa saúde dessa população e avaliação da saúde pública como um todo. Outro foco de ação da vigilância em saúde é detectar, né, de forma mais oportuna, de forma mais rápida, situações que possam colocar em risco a população, né? Por exemplo, situações de surto, de epidemias, né? Dando alguns exemplos aqui. E essa detecção oportuna também vai favorecer que sejam adotadas medidas também de forma mais oportuna, né? Tendo a resposta mais efetiva e mais rápida para a população e garantindo a saúde dessa população e a saúde pública como um todo. Outro foco, né, de ação da vigilância em saúde é a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis e também de doenças, né, de escopos não transmissíveis, né? Então, a vigilância também vai atuar nas situações de violência, de doenças crônicas não transmissíveis e também no monitoramento das situações relacionadas a acidentes dentro da população. Ok? Então, gente, dito isso, resposta falsa, que era para marcar falsa. Alternativa B. E aí, acertaram, foi tranquilo, tiveram dúvidas? Sinalizem aí, tá? Bom, veja que a alternativa B, gente, fala que é condição opcional, né, a integração entre vigilância sanitária e atenção primária à saúde para a construção da integralidade, né, que é uma das diretrizes ali da atenção primária. Quando a gente revisar a atenção primária, vocês vão ver isso, né, e alcançar os resultados, né, favoráveis ali dentro daquela população. Então, não é uma condição opcional. A gente viu como é importante essa integração e essa integração contínua, tá? Não só da vigilância com a atenção primária, mas com os demais níveis de atenção à saúde dentro do próprio Sistema Único de Saúde, ok? Então, a palavrinha aí opcional acabou tornando falsa essa alternativa, né? E aí a resposta dessa questão. Diga, Fernanda. Levantou a mão. Era dúvida? Qualquer coisa fale, viu? Pode ligar o microfone ou vou colocar no chat, não tem problema não. Certo, gente? E por esse opcional aí, ó. Por isso que eu consegui acertar, porque eu não sabia, não. Foi pela palavra opcional que você marcou, foi? Foi, justamente. Porque eu entendi que não deveria ser. Entendi. Mas agora é para marcar com certeza, viu, minha gente? Cai a questão lá de vigilância e saúde, vocês vão marcar com total e absoluta certeza. Tá bom? Gente, alternativa A, falando, né, sobre esse acompanhamento, observação, né, e essa observação ela é contínua, ela é permanente, né, das situações que envolvem a saúde da população. Alternativa C, falando, que a gente já falou, né, que é em todos os níveis de atenção. E alternativa D, sim, gente, os agentes de combate a endemias, eles são fundamentais nesse processo, porque lembra que uma das ações da vigilância em saúde é o acompanhamento de doenças, né? Tanto doenças transmissíveis quanto doenças não transmissíveis, né? E o agente de combate à endemia ele vai ter aquele foco específico, né? Principalmente no acompanhamento ali das arboviroses, né? Acompanhamento sistemático e contínuo, né? Da população, dos perfis de adoecimento, enfim. Então, ele acaba auxiliando a vigilância na educação da população, ofertando dados relacionados à população, implementando ações, né, caso sejam elaboradas e necessitem do auxílio desses profissionais. Então, realmente consiste aí uma das estratégias, né, para a realização das atividades da vigilância, o fortalecimento, né, do vínculo aí da vigilância com esses profissionais também, ok? Aqui falou dos agentes de combate à endemia, gente, mas os agentes comunitários de saúde também têm um papel fundamental nesse processo, né, de execução e planejamento das ações da vigilância, pensando no contexto da atenção primária à saúde. Então, se cai uma outra questão, né, falando ao invés dos agentes de combate à endemia, falando sobre os agentes comunitários de saúde, isso também será verdadeiro, tá bom? Então, vamos para a próxima.
é correto afirmar que compete privativamente ao enfermeiro? Vamos ver, minha gente? Questão sobre legislação profissional, né? Mais especificamente sobre a lei do nosso exercício profissional da enfermagem, que discrimina as atribuições dos membros da equipe de enfermagem, enfermeiro, técnico e auxiliar, tá? Alternativa A diz que é participar da elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Alternativa B, oferecer cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Alternativa C, prevenir e controlar sistematicamente a infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões. E alternativa D, acompanhar a evolução e o trabalho de parto. E aí, minha gente, qual seria a resposta? Ah, Estela, mas eu sou técnica de enfermagem ou técnico de enfermagem. Eu tenho que saber essa resposta? Tem, sabe por quê, gente? Porque já vi cair questão que é direcionada ali no enunciado para o técnico específico, mas nas alternativas traz ali atribuições do enfermeiro de forma privativa. E aí, se você não souber, você pode ser induzido ali ao erro e marcar a alternativa errada. Então, sim, tá? Quer seja o técnico, quer seja o enfermeiro, tem que conhecer as atribuições dos componentes da equipe de enfermagem, tá? E essas atribuições estão descritas lá na nossa lei do exercício profissional. E aí, minha gente, A, B, C ou D? Cadê as respostas? Estão pensativos? As respostas não estão unânimes, não. Gerou dúvida, foi? Quem está registrando aí está entre A e B, né? Alguns marcariam a alternativa A, outros marcariam a alternativa B. E letra C, ninguém? Letra D, ninguém marcaria? Vixe, será que vai ficar entre A e B mesmo? E aí, meu povo? Coloquem aí para a gente poder fazer a revisão aqui. Vou revisar, viu? De acordo com a lei do exercício profissional, as atividades privativas. Lembrando, gente, que na lei do exercício profissional, ela vai separar as atividades que são privativas e também vai trazer as atividades que são comuns, né? Como membro da equipe, tá? Então, tenham atenção também com o enunciado com relação a isso, para não gerar confusão e erro, tá? Porque lá vai ter essa diferença na própria legislação do que são atividades privativas e das que são atividades relacionadas de forma mais comum, né, aos membros da equipe, tá ok? Então, tenha atenção com relação a isso, viu? Vamos lá revisar, então, atividades privativas. Lei do Exercício Profissional, Lei 7.498, de 1986, faz parte do arcabouço, né, que a gente chama de Legislação do Exercício Profissional, incluindo também, né, posteriormente, o nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. No caso da Lei do Exercício Profissional, ela traz, né, como atividades privativas ao enfermeiro, direção de órgãos, né, tanto atividades de direção quanto atividades de chefia, tá? E aí, claro, atividades de direção e chefias relacionadas à assistência de enfermagem. Outra atividade privativa está relacionada à organização e direção dos serviços de saúde, incluindo aí as atividades relacionadas pelo profissional técnico e também pelo profissional auxiliar de enfermagem, tá bom?
Também a parte que envolva ações de planejamento, ações de organização, coordenação, execução e avaliação, né, dos serviços onde estejam sendo exercidas atividades de enfermagem. Atividades também que contemplem aí ações de consultoria, auditoria, né, de enfermagem, de serviço de saúde, emissões de pareceres técnicos, lembrando que esses pareceres têm que estar relacionados a matérias de enfermagem, né? Então, o profissional enfermeiro ele não vai emitir parecer sobre outra categoria profissional, né? Sobre atividades de autonomia de outra categoria, tá bom? Além dessas atividades, a própria consulta de enfermagem é a atividade privativa do enfermeiro, a prescrição, né, dos cuidados de enfermagem, a realização de cuidados diretos de enfermagem, mas aí não é a qualquer paciente, a lei vai trazer em específico, que seriam aqueles pacientes graves com risco de vida. E aí esses cuidados diretos, ao invés de serem realizados pelo profissional técnico ou auxiliar, seriam realizados pelo próprio profissional enfermeiro, tá bom? Cuidados de enfermagem que também demandem uma maior complexidade técnica, né? Também que exijam conhecimentos aí de base científica, que exijam também tomadas de decisões, né, rápidas e imediatas diante de um contexto de urgência e de emergência. Então, isso fica a cargo também privativo do profissional enfermeiro. Ok? Então, minha gente, resposta seria a alternativa B, né? Aí era para marcar a alternativa verdadeira mesmo, viu? Quem acertou? Já vou responder aí das outras alternativas. Gente, vamos lá, ó. Alternativa A. Olha, a alternativa A fala assim: participar da elaboração, ok? Execução e avaliação. Né? Lembra lá do SAI, do planejamento, né, de cuidados de enfermagem? A elaboração, ok, a avaliação também, que faz parte das etapas que são de responsabilidade do profissional enfermeiro. Mas a execução dos cuidados vão ser sempre só do enfermeiro? Então, o enfermeiro, por exemplo, fez um plano de cuidados, né, a partir dos diagnósticos levantados, diagnósticos de enfermagem, fez uma prescrição. Todos aqueles cuidados da prescrição vão ser só ele que vai executar? Sim ou não? E aí? Porque veja que o enunciado ele fala de atividades privativas, ou seja, exclusivas do enfermeiro. Então, gente, a execução não é sempre dos cuidados, não é sempre, né, apenas do profissional enfermeiro. Vai depender do tipo de procedimento. A gente acabou de ver ali, né? Se for um procedimento que demande uma habilidade científica, né, uma tomada imediata de decisão, uma complexidade maior, aí sim vai ser de responsabilidade do enfermeiro executar. Mas os outros serviços que vão estar, os outros cuidados que vão estar na prescrição, se for de competência ética e legal do técnico, por exemplo, ele vai poder realizar. Não tem nada que impeça, necessariamente não vai ser o enfermeiro o único a realizar, tá bom? E aí, na alternativa A, traz essa execução no geral, né? Como se todo o plano fosse executado apenas pelo profissional enfermeiro, tá? Então, por isso que essa alternativa A é a alternativa falsa, tá? Então, elaboração e avaliação, sim. A execução irá depender do tipo de cuidado. Tranquilo? Então, não sei se alguém colocou A, né? Mas só para esclarecer isso aqui. Alternativa C, gente, diz, ó, prevenir e controlar sistematicamente a infecção, inclusive como membro da respectiva comissão. Verdadeiro, o profissional enfermeiro, ele faz parte da comissão de controle de infecção hospitalar. É um dos profissionais que pode fazer parte dessa comissão. Mas a atividade privativa é exclusiva dele, né? Prevenir e controlar essa infecção, né? Desenvolver ações e estratégias? Não, né? Se eu estou falando de uma comissão, todos os profissionais que estejam dentro dessa comissão de controle de infecção hospitalar terá condições de realizar, de implementar, de elaborar ações visando a prevenção e controle de infecção dentro daquela instituição de saúde, né? Dentro daquele serviço de saúde. Então, isso não é atividade exclusiva privativa do enfermeiro, não. Ok? E a alternativa D, minha gente, ele fala, ó, acompanhar a evolução e o trabalho de parto. Só o enfermeiro pode acompanhar essa evolução e o trabalho?
Quer dizer que na sala lá de pré-parto, por exemplo, ou na própria sala de parto, é só o enfermeiro que está ali para fazer esse acompanhamento? Ele não está. Olha que a alternativa não está descrevendo um tipo de cuidado em específico. Ele está falando só de acompanhar como é que essa parturiente vai evoluir, né? Então, a gente tem ali o profissional técnico, por exemplo, que dentro dos seus cuidados também, como eu falo, de ordem ética e legal, vai exercer seus cuidados, né, a essa parturiente também. O profissional enfermeiro vai exercer seus cuidados, né? Se for, por exemplo, um parto com distócia, profissional obstetra, né? O médico obstetra vai também exercer seus cuidados, né? Cada um dentro da sua atribuição, ok? Da sua autonomia profissional. Mas acompanhar a evolução não é necessariamente atividade exclusiva do profissional enfermeiro. Então, por isso que a alternativa D também é a alternativa falsa. Tá bom? Tranquilo, minha gente? Ótimo. Então, vamos seguindo para a próxima. Próxima questão, questão grande. Diz assim: a estratégia de saúde da família responsabiliza-se pela saúde da população com ações permanentes de vigilância em saúde. Sobre a vigilância em saúde, vamos analisar os itens aí como verdadeiros ou falsos. Então, primeiro item diz assim: a vigilância em saúde compreende ações de supervisão e monitoramento do trabalho dos profissionais de saúde, em especial da equipe de técnicos. Verdadeiro ou falso, gente? Já vão anotando aí, tá? Segundo item, o conceito de vigilância em saúde inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, a vigilância das doenças e dos agravos não transmissíveis, a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância sanitária. E aí, verdadeiro ou falso? Terceiro item, vigilância epidemiológica, aí traz o conceito, né? Vamos ver aqui. Diz que é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. É esse o conceito de vigilância epidemiológica? Lembrando que esse conceito está lá na Lei 8.080. Quarto item. Outra área que se incorpora nas ações de vigilância em saúde é a saúde do trabalhador. Aí traz também um conceito, que se entende como sendo um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. Verdadeiro ou falso esse conceito? E o último item diz que uma maneira de registrar as informações de vigilância em saúde é alimentando sistemas de informação em saúde, como, por exemplo, o Sistema de Informação da Atenção Básica, que é o SIAB. E aí, minha gente, seguindo a sequência aí de cima para baixo, qual seria a resposta com a sequência correta? Alternativa A diz que é verdadeiro, falso, falso. Alternativa B, falso, o restante verdadeiro. Alternativa C, os 3 primeiros falsos e os 2 últimos itens verdadeiros. E a alternativa D, só o segundo item seria verdadeiro, né? Os demais seriam falsos. E aí, gente? Veja que, normalmente, as questões da FAFIPA são questões mais objetivas, tá? Não costumam ser questões extensas, não. Mas existe esse formato também. Então, por isso que eu trouxe aí por 2 razões, né? Para mostrar também isso e também para a gente trabalhar um pouquinho essa parte do conteúdo aí desses conceitos das vigilâncias, que costuma cair bastante também. Escolheram A, B, C ou D? Quem quiser que eu retorne, avise que aí eu volto, tá? Nos outros itens, se precisar. Olha, estão demorando de colocar a resposta. Estão pensativos? Professora, boa noite. Tem como retornar para a primeira, para me ver?
por favor. Aqui. Tem um desses itens aí que eu acho que tá tranquilo, né, gente? Porque a gente dá para responder de acordo com o que a gente revisou na outra questão, né? Que era um formato diferente, mas que falava também sobre vigilância, né, em saúde. Então, um desses itens aí, acredito que vocês vão conseguir sem dificuldade, né, colocar isso é verdadeiro ou se é falso. Aí os outros pode ser que sejam novidades aí, se vocês não estão lembrando os conceitos, né, de vigilância epidemiológica, de vigilância de saúde do trabalhador. Pode passar? Quando puder, avise. Para mim pode, não sei para os colegas. Vou botar um joinha aqui, acho que pode. Vamos revisar aqui um pouquinho, antes da gente de mostrar aqui a alternativa correta. Então, primeiro, gente, alguns pontos sobre vigilância em saúde eu já revisei com vocês na outra questão, então eu não trouxe aqui de novo, tá? Mas aí eu trouxe outras informações que são importantes também para essa questão, e ainda nesse contexto, né, do que é a vigilância em saúde. Então, lembrar que quando a gente fala de vigilância em saúde, a gente está falando de um processo contínuo, né? Então, a vigilância está sempre em atuação. Lembrar que a vigilância ela atua nos 3 níveis de gestão, né? Municipal, estadual e nacional. É um processo sistemático, então a gente vai ter processos específicos, instrumentos específicos, a depender do tipo de vigilância, que vão favorecer a coleta desses dados, né, para posterior análise e avaliação desses dados. Lembrando que após a avaliação, né, a gente pode ter aí todos aqueles resultados, como elaboração de estratégias, monitoramento, planejamento, e também a própria divulgação, né, desses dados para a população. Então, é uma informação pública e a vigilância deve dar publicidade em relação a isso, ok? Outro ponto importante, né, é lembrar que dentro do contexto do Sistema Único de Saúde, então a vigilância em saúde, ela é um campo de atuação, né, com seus componentes do próprio Sistema Único de Saúde. A gente vai ter aí os componentes da vigilância, né, epidemiológica, sanitária, ambiental e do trabalhador, e esses componentes, eles vão atuar de forma geral na prevenção de doenças, na promoção de saúde da população e também no controle de riscos, cada um direcionando as suas ações para os seus objetivos em específico, ok? A vigilância em saúde também ela atua de forma descentralizada e não poderia ser diferente, porque a gente está falando de um campo de atuação do Sistema Único de Saúde. E lembra que uma das diretrizes é o quê? Descentralização do SUS. Então, o SUS ele não pode negar a si próprio. Então, se o SUS ele já tem uma diretriz como um todo de descentralização, os seus serviços e as suas ações também serão descentralizadas. Isso é um ponto importante. Quem é meu aluno já sabe, né, gente? A dica que eu já falei. Então, se quem já foi meu aluno. Então, questão, gente, é descentralizar sempre. Centralizar jamais. Então, se viu qualquer questão relacionada ao SUS, a políticas, a legislação do SUS, que traga centralização, não marque, porque o SUS ele não pode contrariar a ele mesmo, tá bom? Gravem essa dica aí, tá? E a vigilância em saúde, ela é articulada com a atenção primária, a gente falou, né, também sobre isso, sobre essa importância dessa integração da vigilância com a atenção primária em saúde, ok? Então, revisando esses pontos aqui, vamos revisar os conceitos importantes, que é o conceito de vigilância epidemiológica e o conceito de vigilância em saúde do trabalhador, que foram pontos trazidos na questão. Essas duas vigilâncias e esses dois conceitos estão presentes na própria Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080, tá? E que irá trazer como definição da vigilância sanitária, dizendo que ela é um conjunto de ações, né? Então, não é uma ação única, né? Então, a gente vai ter um conjunto de elaboração de ações que tem por objetivo eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e também intervir nos problemas sanitários.
tá? Eu até grifei aí alguns pontos importantes que costumam cair nas questões relacionadas aos objetivos da vigilância sanitária, tá bom? E esses problemas sanitários, eles podem ser decorrentes de diferentes fontes, né? Então, pode ser do meio ambiente, pode ser nos processos de produção e circulação de bens de consumo da população, pode ser na prestação de serviços a essa população e serviços esses que são em serviços de interesse à saúde. Então, a vigilância sanitária acaba atuando nesse processo, ok? E a vigilância em saúde do trabalhador, gente, também é um conjunto, né, de atividades que vai contar aí com a participação, com a articulação da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária. Por isso que eu falei para vocês que as vigilâncias, elas atuam entre si, né, na outra questão. E o objetivo da saúde do trabalhador é ter, né, ações destinadas à promoção e à proteção da saúde de quem, gente? Dos trabalhadores, né? O nome já está dizendo. Então, o foco, o alvo são os trabalhadores. E além dessa promoção e proteção da saúde destes, também visa a recuperação e a reabilitação da saúde. Por quê? Porque tem situações onde a gente vai conseguir prevenir e promover saúde. Mas tem também situações onde o próprio trabalhador já vai ter sofrido o processo de adoecimento. Então, a vigilância em saúde do trabalhador também irá atuar e dar suporte para a recuperação e reabilitação desse trabalhador. Ok? Ficou claro aqui, minha gente, esses conceitos? Ótimo. Então, minha gente, a resposta certa seria a alternativa B. Né? Apenas o item 1 era o item falso, os outros itens traziam as informações corretas com relação aos conceitos e a atuação da própria vigilância em saúde. Acertaram? Diga, tem gente que levantou a mão. Deixa eu voltar aqui, porque é falso. Porque é falso. Essa questão que você falou da descentralizada, você falou uma outra palavra que quando tiver ela, para não marcar, é descentralização? Não, descentralizar sempre. Viu? Se tiver descentralizar, sempre marque. Agora, centralização, centralizar, jamais. A não ser que seja o enunciado queira a resposta falsa, né, gente? Aí vocês vão marcar. Mas em se tratando de SUS, né, do que é correto, do que seria uma resposta verdadeira, a gente nunca vai ter o processo de centralização de ações, de serviços, tá? Sempre será descentralização, porque já é diretriz própria do Sistema Único de Saúde, antes mesmo da própria formação do SUS, né? Na Constituição, a gente já viu, inclusive a gente revisou, que já estava lá como diretriz a descentralização. Viu? É só um macetezinho, gente, para vocês gravarem. Que às vezes, né, olha lá e fala, ai, tá verdadeiro, não tá, então é só uma forma de gravar. Então, descentralizar sempre, tá? Centralizar jamais. Ok, meu povo? Eu volto aqui, peraí, vamos para... Penúltima questão, diz assim. Segundo recomendações da American Heart Association, acerca do suporte básico de vida para profissionais de saúde, a relação entre compressões torácicas e ventilações a serem aplicadas em um atendimento por 2 socorristas a uma vítima adulta em PCR é... Questão aí, gente, de assistência em situações de emergência, né? Mais especificamente parada cardiorrespiratória. É uma questão de 2017, gente, mas eu trouxe porque no protocolo atual ainda deve ser feita essa relação compressão e ventilação. Então, não está desatualizada essa questão, tá? Por isso que eu ainda trouxe aqui para vocês. Porque, a depender da questão, a gente teve mudanças no protocolo, tá? Mas não é uma dessas a questão da relação, tá? Permanece igual aí. E aí, gente, é 5 para 1, 15 para 2, 30 para 1 ou 30 para 2? A, B, C ou D? Antes de mostrar aqui a resposta, enquanto vocês vão registrando aí, Rose, já estamos terminando, viu? É a penúltima questão. Quando vocês vão registrando aí, gente, 2 pontos importantes que eu quero trazer aqui quando for questão relacionada a PCR e principalmente relacionada
a parte de compressão e ventilação, tá? Vocês têm que observar se a questão fala de adulto ou de criança, isso é importante, e se no momento do atendimento, se são 2 socorristas ou 1. Porque em se tratando de adulto, não vai ter diferença, mas em criança vai ter. Tá bom? Então, são 2 coisas que vocês têm que ter atenção na leitura do enunciado quando for questão desse tipo, tá? Aqui, nessa questão de hoje, se fala em 2 socorristas e em uma vítima adulta, tá bom? Vamos ver? Resposta certa, minha gente. Alternativa D, né? Em vítima adulta, gente, não importa se é um socorrista ou 2 socorristas, a relação será sempre de 30 compressões para 2 ventilações, tá bom? E se tratando de criança, aí a gente poderia escolher aí a opção B, 15 compressões para 2 ventilações, né? Mas é adulto, então a gente vai ficar com 30 compressões para 2, ok? Última questão, minha gente, diz assim. A Lei Federal número 8.142 de 1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. Né? Já falamos sobre isso, né? Sobre a disposição, sobre o que se trata, tanto a Lei 8.080 quanto a Lei 8.142. Nessa questão é sobre a Lei 8.142 e diz o seguinte. A respeito das instâncias colegiadas, que são as conferências e os conselhos de saúde, pode-se afirmar que... Então, tem que analisar cada item desse, tá, gente? Item 1 diz que a Conferência de Saúde reúne-se-á a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais. Já revisamos isso. Tá certo, gente, esse período, sim ou não? Item 2. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASEMES, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Verdadeiro ou falso? Isso é novidade, a gente não reviu isso ainda não. Terceiro item. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferência será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Isso a gente já revisou. Item 4. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regime próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. Isso é novidade. Verdadeiro ou falso? Repetir os itens, minha gente. Qual é a resposta? Alternativa A diz que está correta apenas o item 1. Alternativa B diz que apenas o quarto item está falso. Alternativa C, todos estão corretos. Alternativa D, diz que os itens 2 e 3 são falsos. E aí? Qual alternativa vocês marcariam? Final de prova, última questão a ser marcada no gabarito. Qual seria a resposta de vocês? E eu tenho certeza que vai cair uma questão. Ou 8.080 ou 8.142, gente. E aí? Nenhum registro. Vamos lá, minha gente. Finalizando a prova. A, B, C ou D? Última questão a ser marcada. Ai, até que enfim, vamos lá, meu povo. Registrem. Pensativos, hein? Estão demorando de responder.
Ó, se errarem, eu só vou admitir o erro nos itens que a gente ainda não revisou, que é novidade aqui na mentoria, né? Pelo menos nas aulas, né? Agora, o erro nos itens que a gente já revisou, minha gente, isso aí eu não vou admitir não, viu? A gente já revisou. Olha lá. Vamos, estão prontos? Vamos ver? Então, minha gente, resposta certa. Alternativa C, minha gente. Todos os itens são verdadeiros. Ninguém marcou a C? Ninguém marcaria? Mas botou legal. Vamos lá, meu povo. De quanto em quanto tempo, gente, são realizadas as conferências? Olha que eu ainda chamei a atenção para vocês gravarem lá, naquele quadro resumo. Digitem aí. Muito bem. 4 em 4 anos, gente. Lembre das eleições, pelo menos a maioria das eleições, né? Tirando o Senado, que são 8 anos. 4 em 4 anos, minha gente, tá bom? Conferências de saúde. Os conselhos de saúde são diferentes, porque tem caráter permanente, ok? Mas o item fala sobre as conferências, são realmente esse período aí de 4 em 4 anos, ok? Ai, parabéns! Segundo item é novidade, gente. Realmente, ó, a lei, ela assegura a participação, a cadeira, né? O direito de voto representado aí tanto pelo CONAS quanto pelo CONASEM, tá? Então, os representantes, né, dessas duas instituições terão voto, né, participação e voto garantido, né, nas deliberações referentes à representação no Conselho Nacional de Saúde. Gravem isso porque já vi questões trazendo o contrário da IBGP, dizendo que eles não teriam cadeira, né, efetiva ali no Conselho Nacional, tá? Tem sim. Então, informação nova, registrem aí também nas anotações de estudo, tá? Terceiro item, gente, eu falei que essa palavrinha era a palavrinha-chave. Representação dos usuários, tanto nos conselhos quanto nas conferências, será de forma paritária em relação aos demais, né, representantes, aos demais segmentos. Então, não esqueçam essa palavrinha. Chamei a atenção lá, tô chamando a atenção aqui, ok? Verdadeiro. E outro formato de questão pode ser descrita a partir daquelas divisões de porcentagens que nós revisamos, tá? Não foi trazido nessa questão, mas é uma outra possibilidade de cair. Então, gravem a palavra paritária e lembrem também daquela divisão que a gente fez dos representantes, tá? E quarto item, gente, falando sobre a questão da aprovação, né? Que no caso das conferências e dos conselhos, né? Tanto a parte de organizativa quanto as normas ali, elas são, sim, definidas em regimento próprio, e esse regimento ele deve ser aprovado pelo respectivo conselho. Por exemplo, regimento municipal, pelo conselho municipal, regimento estadual, pelo conselho estadual, né, a nível nacional, da mesma maneira, ok? Então, item 4 também verdadeiro. Lembrando que o conselho, ele tem voto, tem poder de voto, né, ele tem caráter permanente e caráter deliberativo. Não esqueça, então, seus representantes têm direito à votação, tá? Tranquilo, minha gente? Finalizando aqui mais uma aula da nossa mentoria. Mais uma maratona aí de revisão de questões. Okay? Espero que vocês tenham se saído bem, né? No total aí de questões. Depois sinalizem para mim, tá? Quantas questões vocês acertaram, qual foi o placar, né? 9 de 10, 10 de 10. Então, isso é importante, até também quem por acaso não quiser informar, pelo menos deixe registrado, vá acompanhando a evolução, tá? Veja, né, na aula passada, quantas questões vocês acertaram, na aula de hoje, isso é importante também. Muito bom, Rose, ótimo resultado, viu? Depois, veja quais foram os assuntos que você errou, para você poder fazer uma revisão, né, e não perder mais questão relacionada a esse assunto. Pronto. Também da mesma forma, viu? Registra também. Foram 3, né, você acha? Depois confirme e registre também, veja quais são os conteúdos que você errou, tá? Porque vocês viram, gente, que os conteúdos eles vão se repetindo em formato de questões diferentes. Então, por isso que é importante de vocês registrarem o erro de vocês e registrarem também qual foi o conteúdo, para vocês revisarem. Tudo isso faz parte, viu, gente, desse processo aqui, ó,
de preparo até o momento da prova, né? A aprovação, gente, ela vem de um processo, né? E a gente que já está nesse processo há muito tempo, nossa função é estar orientando vocês, dando os passos para que vocês consigam chegar com tranquilidade no momento da prova e alcance a aprovação, que é o objetivo maior, tá bom? Um cheiro para vocês. Desejo, assim, um excelente, né, restante aí da semana. Um bom feriado. Quem não estiver de plantão, né? Estiver de poder curtir o feriado aí de 1º de maio na sexta-feira. E a gente se vê na semana que vem. Nanda, não sei se Nanda ainda tá aqui. Eu tô devendo, viu? Eu não me esqueci, não. Tá por aqui ainda? Pronto, eu não me esqueci, não, minha Flor. É porque esses dias me pensa que tava corrido de atividade. Eu tive tempo para nada, mas eu não me esqueci, tá? Eu vou mandar lá os arquivos direitinho para você, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, né? Qualquer sinalização, podem também, né, avisar lá no privado, tá? No direct, ou por e-mail ou no Instagram, tá? Podem mandar lá que eu respondo vocês e auxilio vocês no que eu puder, tá bom? Fiquem com Deus, um cheiro, até a nossa próxima aula.